Momento Responde Aí, à luz das Escrituras. E o quadro Responde Aí, à luz das Escrituras, conta mais uma vez com a participação alegre, simpática e sorridente do nosso pastor em Recife, o pastor Ananias Ferreira, que é pastor da Igreja Batista da Esperança, em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, pós-graduando em pregação expositiva, pós-graduado em Direito Eclesiástico, mestrando em Divindade e presidente do CIPEL, Conselho Interdenominacional de Pastores e Líderes no estado de Pernambuco. O senhor está muito importante, pastor Ananias, cheio de títulos, com status, como a gente diz aí em Recife, está muito amostrado. O pastor Ananias, brincadeirinha à parte, ele é uma pessoa super simples. Eu tive que fuçar essas informações, mesmo sabendo que ele não dá tanta importância a esses títulos. Aliás, o título que lhe demonstra ter mais alegria é o de ser simplesmente pastor da Igreja Batista da Esperança. Mas quem pode, pode, né, pastor? E o senhor é especialista em Direito Eclesiástico, mestrando em Divindade, pós-graduando em Pregação Expositiva e líder do CIPEL. Fale aí, pastor Ananias, fale um pouquinho dessa nova fase em sua vida, antes da gente começar aí nas perguntas. Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. É um prazer estar de volta a esse programa maravilhoso, que é o Maravilhosa Graça. Poder estar em contato aí com a família Galvão, com a nossa irmã Nélia, com o nosso irmão Jair, e dizer que esses títulos eu troco todos eles apenas pelo título de servo do Senhor Jesus. Amém. Eu trago à lembrança o hino 410 do cantor cristão, que diz que no serviço do meu rei eu sou feliz, obediente, satisfeito. Quanto tenho no serviço gastarei no serviço do meu rei. E é uma alegria estar com vocês, e eu espero contribuir mais uma vez para aquilo que a gente é sugerido nesta hora. Amém, pastor. E o pastor realmente, a gente que conhece o pastor há muitos anos, o pastor Ananias, a gente sabe dessa qualidade dele, dessa virtude dele, que é essa alegria em estar realmente servindo ao Senhor, cuidando da igreja, da parte da igreja do Senhor Jesus, que foi dada a ele essa responsabilidade. Mas vamos lá. Nesse período, pastor, de restrição que a gente ainda vive, em que o idoso ele ainda não pode ir ao templo, como é que a igreja ela deve se preparar para dar assistência às pessoas da terceira idade que não têm acesso à internet, para que elas possam manter a comunhão e cultuar em conjunto? Ok, Nédia, veja bem, essa é uma boa pergunta, e também nos leva a refletir como está a igreja. Eu acredito que a igreja precisa ser igreja. A igreja precisa voltar a práticas que foram aos poucos sendo deixadas de lado. A palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 5, 42, diz que todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e pregar e anunciar que Jesus Cristo era o Cristo. Ou seja, uma das coisas que eu percebo que a igreja deixou de fazer é a questão de casa em casa. A igreja não pode perder de vista esse modelo que começou com a igreja primitiva, e a gente percebe também que nas saudações de Paulo, lá no livro de Romanos, no capítulo 16, ele saudando e falando de Áquila e Priscila, ele fala: a igreja que está em vossa casa. Nós precisamos entender que a igreja precisa ir. Essas pessoas que não têm acesso à internet, elas precisam ser visitadas. Claro, observando as orientações. De repente você vai para uma pessoa que a família não quer que alguém adentre a sua casa. Fica do lado de fora, canta, ora, para que a pessoa possa sentir um calor humano. O calor humano ele não é repassado apenas
pelo fato de você abraçar, mas pelo fato de você lembrar. Se de repente a pessoa não tem internet, mas de repente tem um telefone para ligar. Nós temos uma irmã aqui na nossa igreja, que você conhece, que durante esse período de pandemia, nós íamos até a sua residência levar a ceia. Ela mora numa casa muito pequena. E interessante que um dia ela chegou para mim e disse: pastor, eu não estou mais aguentando ficar dentro de casa. Eu estou vendo a hora eu sair correndo. Ela até usou a expressão louca. Eu quero voltar para a minha igreja. E como é difícil a gente ouvir uma palavra dessa. E eu disse para ela, minha irmã, tenha mais calma. Vá conversando com a sua família. Hoje ela está vindo. Ela tem cerca de 70 anos, mas ela conseguiu convencer a família, porque se ela pode ir num banco, se ela pode ir no supermercado, por que não pode ir na igreja? Isso é um caso específico. E recentemente eu estava conversando com ela e ela disse: pastor, eu vou lhe confessar uma coisa, eu perdi minha visão esquerda. E ela não disse nada para a família. Por que ela não disse nada para a família? Porque a família ia dizer: a senhora está com conversa, a senhora está mentindo. Até que, quando ela foi no médico, uma filha foi com ela e o médico perguntou: você sabia que a sua mãe perdeu a visão esquerda? Sabendo disso, ela estava semana passada aqui na igreja e eu precisei me ausentar e eu disse para o professor dos adultos, eu disse: a nossa irmã perdeu a visão esquerda e quando terminar, leve ela na casa dela. Prontamente, ele levou e ela ficou tão feliz. Então, assim, a igreja precisa ir até essas pessoas, conhecer as necessidades, para que, conhecendo as necessidades, possa suprir e essas pessoas possam se sentir amadas quando a igreja vai. Então, eu, na minha experiência, eu fui até essas pessoas e indo, a gente pode suprir algumas necessidades que eles estão passando. O senhor falando aí, né, a gente vê a incoerência que do nosso sistema, essa questão da elaboração das próprias leis, das próprias regras diante desse contexto. Como o senhor disse, o idoso ele pode estar presente na feira livre, no supermercado, em outros lugares, mas não há restrição dele ir à igreja, não pode ir à igreja. Sendo que a igreja ela tem tomado, as igrejas têm tomado todo o cuidado, né, de cumprir as exigências com relação às regras e às normas. E como o senhor também bem disse, o caso dessa irmã é uma exceção, no qual ela estava já com problemas emocionais, né, psicológicos, já podemos até dizer, devido a essa restrição dela ir à igreja, o quão importante era para ela ter esse acesso, e aí foi trabalhado com ela de uma forma especial, como uma exceção, trazendo o quê? Saúde emocional para essa irmã. Né, tamanha necessidade que ela tinha diante desse contexto, porque como o senhor bem falou, até dentro de casa ela não tem esse relacionamento aberto, não tem essa liberdade para falar, não sente ser acreditada por parte das pessoas, tanto é que ela escondeu, ela omitiu, né, algo tão sério com relação ao seu problema de saúde. Tamanha necessidade essa senhora, essa irmã, tinha de ter esse contato com o seu pastor, no caso do pastor Ananias, e com outros irmãos aí da igreja. Então, assim, cada caso é um caso, né, pastor? Cada caso é um caso. Interessante que ela tem vindo e se você precisa ver a alegria, a felicidade dela. Você está entendendo? Eu estou entendendo, porque então, assim, aqui a gente percebe, aqui na cidade de Itabaiana, né, na igreja na qual a gente faz parte, Primeira Igreja Batista em Itabaiana, a gente vê que existem idosos e eu tenho contato, e eu entro em contato, eles entram comigo, e a gente tem uma diaconisa aqui na igreja que já é idosa, e a gente sabe do desejo dela de estar presente. Né? Tem também a irmã Lourdes, uma outra irmã também, a gente sabe desse desejo, da irmã Helena e da irmã Lourdes, duas diaconisas já idosas, e que tem essa vontade, esse desejo, sente essa falta, e está lá aflita e desejosa e ansiosa para o retorno. Enquanto a gente sabe de tantas pessoas que poderiam estar, que estão dentro da faixa etária, que
tem esse acesso, que pode fazer isso e tem negligenciado com relação a isso. E esses irmãos, essas irmãs com a idade já mais avançada, com essas restrições, e a gente lamenta por isso, e eu até entendo a situação como o pastor tratou, porque realmente cada caso é um caso. Mas vamos lá. Para a segunda pergunta, nós temos 2 exemplos diferentes quanto à perspectiva da velhice na palavra de Deus. O primeiro exemplo de Caleb, registrado no livro de Josué, no capítulo 14, versículos 10 e 11, diz o seguinte: no final do versículo 10 diz: o próprio Caleb, já sou da idade de 85 anos. No versículo 11 ele fala: e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força? Então era, tal é agora a minha força, para a guerra e para sair e para entrar. Como nos é informado, no início do versículo 11, Caleb, ele também fala isso após 45 anos, ou seja, ele compara seu vigor de 85 anos aos de 40 anos. Já o exemplo de Moisés é diferente. No Salmo 90, versículo 10, Moisés ele fala que a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam aos 80, o melhor deles é canseira e enfado. Então a gente vê aqui 2 exemplos distintos, diferentes. Caleb, aos 85, ele fala que tem vigor, saúde de 40 anos. Já Moisés diz que se alguém chega aos 80, o melhor dessa fase é canseira e enfado. Porém, tanto Caleb, que se sentia forte, quanto Moisés, que se sentia cansado, ambos eram ativos e frutíferos. Isso quer dizer que não há desculpas para ser ativo na obra do Senhor? Exatamente isso. Na realidade, existem desculpas, só que desculpas esfarrapadas. O ser humano é interessante. Quando ele não quer uma coisa, não tem quem o faça fazer. Mas quando ele quer, não tem nada que possa impedir. Eu trago o exemplo do que diz a palavra de Deus em João, no capítulo 15, quando fala que o Pai é o agricultor, Jesus como videira e nós como os ramos. O versículo 4 e 5 do Evangelho de João, capítulo 5, diz o seguinte, capítulo 15 diz o seguinte: permanecei em mim, o verso 4, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir frutos, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Qualquer pessoa que estiver em Cristo, consequentemente, vai ser uma pessoa frutífera, vai produzir frutos. Quem permanece em Jesus, conforme diz o texto, esse dá muito fruto, e isso se aplica para todas as idades. Na realidade, nós vivemos em dias em que as pessoas querem terceirizar a sua fé. Não existe espaço para a terceirização da fé. Imagine, leia a Bíblia por mim, testemunhe por mim, visite por mim. Não existe isso. Cada um de nós fomos chamados para produzir frutos, e frutos dignos de arrependimento. Interessante que tem um hino, permita-me, o hino 475 do cantor cristão. A primeira estrofe diz assim: vamos batalhar, juntos pelejar, todos guerrear, vamos já. O inimigo que com as hostes vem, tão feroz e mal, quem vencerá? Vamos, crentes, vamos já avante, firmes sempre contra Satanás. Jesus Cristo é o nosso comandante, vai conosco, general capaz. Nada de desculpa, nada de preguiça,
todos temos que ir na mesma balada, todos trabalhando, temos o mesmo inimigo, temos o mesmo Senhor, claro, cada um na sua proporcionalidade. Nada de desculpas. A palavra de Deus, no Evangelho de João 4,34, Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Em João 5,17, ele diz: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. No reino de Deus não existe espaço para ociosidade. Jesus diz em Mateus 9,37, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, quem é trabalhador não vai ficar parado. Agora, quem é preguiçoso, e eu acredito que não tem nenhum preguiçoso nos ouvindo nesta hora, mas quem é preguiçoso geralmente vai inventar as suas desculpas. E se alguém disser: mas eu estou cansado, eu já vi pessoas dizer: eu estou cansado, a idade está chegando. O profeta Isaías, em Isaías 40:29, vai dizer que ele dá força ao cansado e fortalece ao que não tem nenhum vigor. Nada de desculpas, tem trabalho para todo mundo. E é interessante que, permita mais uma vez, porque quando eu fui pensando, as coisas foram fluindo. O hino 449 do cantor cristão, na sua segunda estrofe, diz o seguinte: oh, nada de desculpas, obreiros de Jesus, eis o inimigo afoito, quer derrubar a cruz. Jesus, porém, garante vencer-lhe ao seu poder, se firmes persistimos na senda do dever. Ó, crentes, proclamai a salvação, o mundo libertai da escravidão. Crentes, proclamai de Jesus a cruz, a graça, o amor e seu perdão. Ó, crentes, sem cessar apregoai o seu amor sem par, anunciai, pois ele com ardor a terra e ao avô, por Cristo reino seu lutai. E encerrando essa parte, escuta bem, Jesus diz em Mateus 28:19, portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E ele vai dizer, ensinando-os a guardar todas as coisas, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A promessa de que Jesus estaria conosco todos os dias é tão somente para aqueles que estão trabalhando com a mão na massa, realizando a obra do Senhor, com a mão no arado, sem olhar para trás, firmes, confiantes no Senhor e realizando a obra do Senhor. Essa promessa é para os trabalhadores. E onde estão os trabalhadores? Eu estou aqui, você está aí, então vamos trabalhar para Jesus. Como o senhor bem disse, a gente está e hoje em dia está bem em voga, né? Essa questão da terceirização, e a gente vê muito isso assim, muito presente, principalmente na camada mais jovem, vamos dizer assim, onde tudo, até as ministrações que quer pelo YouTube, não quer mais se dar o trabalho de ler realmente os textos bíblicos, de ler a palavra de Deus. Hoje a gente encontra uma dificuldade, encontra com bastante dificuldade alguém que realmente seja um leitor assíduo da palavra de Deus. A maioria das pessoas que a gente se depara, principalmente entre os jovens e adultos mais jovens também, assim, é que eles não leram nenhum livro completo realmente das Escrituras. Então é algo lamentável. Essa questão de terceirizar tanto a leitura da palavra, como a oração, como testemunho e outras coisas. E, como o senhor bem disse também, não tem idade para trabalhar. O reino de Deus é composto por trabalhadores, pessoas que estão para trabalhar. Logicamente, cada um com as suas limitações, dentro do seu quadro, dos seus limites, mas para trabalhar. Como Caleb e Moisés, um se sentia
com força, o outro já cansado, mas ambos trabalhavam. E entendendo também que essa questão do trabalho, às vezes ele pode não estar patente às pessoas, aos homens, mas muitas vezes o nosso trabalho diante do Senhor, ao que é em oculto, Ele sabe bem da nossa produtividade diante dele, né? Isso é o que importa, né, pastor? Exatamente, só Deus pode avaliar. Por exemplo, você pode, a gente não pode ter noção daquela pessoa que se acorda pela madrugada e vai orar. Eu tenho uma irmã aqui na igreja que ela diz: pastor, todos os dias à meia-noite eu estou orando pelo Senhor. Uma outra irmã que é de uma outra igreja diz: pastor, eu oro pelo Senhor e por todos os pastores. Imagine aí. Então, assim, Deus chama cada um e dá uma missão, dá uma direção. E só uma coisa que eu me esqueci, quando você falou sobre Caleb, sobre Moisés, as idades diferentes, cada um uma declaração diferente. Deixa eu fazer a minha declaração. Eu fiz 58, estou a caminho de 59, mas eu me sinto com o vigor de 20 anos. Mas vê só que mostração. É exatamente isso. Então você vai chegar que nem Caleb. Amém, amém. Glória a Deus. Eu creio, eu recebo essa palavra. Já tem essa palavra no meu coração. Né? Amém, pastor. Vamos lá. O Salmo 92, dos versos 13 ao 15, diz que os que têm história na igreja, que se reúnem regularmente no templo, lógico, fazendo numa linguagem, né, assim, atual, aqueles que se reúnem regularmente no templo para adorar a Deus florescerão, prosperarão, na velhice darão frutos viçosos e florescentes. Isto é, o idoso que serve a Deus, que ama o Senhor, ele não tem uma vida estagnada, como o Senhor falou anteriormente. E ainda que tenha limitações físicas, produz frutos de alguma forma. E um desses frutos, no próprio texto nós podemos ver, que é a proclamação dos atributos de Deus. Eu sei que o senhor conhece, então compartilhe conosco uma experiência real de aplicação deste salmo. Nédia, essas passagens bíblicas, o Salmo 92, sempre me deixa encantado sobre essa questão da produtividade, da frutificação, do justo. Isso me vem à lembrança aquilo que eu já falei, todos aqueles que estão em Cristo, consequentemente acontecerão isso. Eu não poderia deixar de lembrar rapidinho a profetisa Ana, no capítulo 2 de Lucas, versículo 36 a 38, com 84 anos, viúva, não se afastava do templo, servindo ao Senhor em jejuns e orações. Isso é uma outra passagem bíblica que eu queria colocar. Mas, Nédia, exemplo real eu tenho na minha casa. Sim. Meu pai faleceu novo ainda, 59 anos. Meu pai, quando faleceu, ele pastoreava 8 igrejas da Convenção Batista Brasileira, no campo de Pernambuco, na zona da Mata Norte. Meu pai era um homem incansável, era um guerreiro, era um desbravador. Meu pai, dia de domingo, ele saía de manhã ele estava numa igreja, à tarde ele estava numa outra igreja e à noite ele já estava em uma outra igreja. E boa parte dessas igrejas, ele, além de ser o pastor, ele foi o construtor, em parceria com uma missionária que ainda é viva, missionária Clara William. Ela trazia os recursos e construía essas igrejas. Então, meu pai, além de construtor, pegava a planta e construía, ele era o pastor. Ele era muito querido e ele é um exemplo que eu tenho. Um outro exemplo na minha própria casa é minha mãe. Sim. Minha mãe ainda é viva, diaconisa da Igreja Batista de Gamileira do Norte, em Limoeiro, igreja filiada à Convenção Batista Brasileira. Tem algumas vezes que isso é antes da pandemia, eu estou falando, porque agora a gente segurou ela um pouquinho, porque ela não quer parar. Mas aí eu digo, não, agora a senhora vai ter que parar. A gente se reuniu, os filhos, e deu uma segurada nela. Mas havia dias que eu ia para o interior para
passar um dia, 2 lá com minha mãe, e quando eu chegava a casa estava fechada. Eu já sabia, ficava por ali, eu tinha minha chave, abria, daqui a pouco ela chegava. Chegava ela e quem? Ela e o pastor da igreja. Onde eles estavam? Visitando, fazendo culto nas casas. 81 anos, prestes a completar 82 anos. Eu quero chegar aos 100 assim, com essa vivacidade, com esse vigor, servindo ao meu Senhor. Aí ontem aqui na igreja, eu disse, quando eu tiver com 100 anos, eu vou estar, meus amados irmãos, ainda hoje eu tenho alegria de servir ao meu Senhor. Jesus é a minha maior riqueza, Jesus é a minha maior alegria. Eu tremendo assim da idade, mas com alegria. Amém. E com fervor, porque eu creio nesse Cristo. Amém. Então, a sua mãe é o retrato do Salmo 92, versos 13 ao 15, que na velhice, né, dá frutos. Exatamente. Louvado seja Deus. Amém. E uma quarta pergunta, pastor. Não se trata de defesa, né, a gerontocracia, que se trata do domínio exercido pelos mais velhos, mas em 1 Timóteo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, versículo 1, nós vemos que precisamos falar com respeito e carinho com os mais velhos. O texto fala o seguinte: não repreendas o ancião, mas aconselha-o como se fosse a teu pai. E no versículo 2, se referindo à idosa como a sua mãe. E o termo repreender, usado pelo apóstolo Paulo aqui a Timóteo, não repreendas o ancião, né? Traz a ideia de bater, de ferir, né? Trata-se de uma desaprovação como um tipo de punição, de reprovação. Então, não se deve agir dessa forma, né? Com essa desaprovação, com essa reprovação, com essa punição com os mais velhos, ainda que a gente veja que ele está fazendo algo de errado. Então, devemos ter cautela para corrigir um idoso, e o termo traduzido, né, por aconselhar ou admoestar, no caso, não repreendas o ancião, mas aconselha-o ou admoesta-o, significa levar alguém a ficar encorajado ou consolado. Então a gente percebe que ainda que tenhamos que lidar com um idoso difícil, né, porque existe isso, a gente não pode negar, devemos tratá-lo com respeito. Sabemos que essa palavra ela foi específica a Timóteo, um jovem pastor, porém ela se estende a todo cristão. Hoje nós presenciamos uma demolição de respeito para com os mais velhos, uma geração que não ouve e que não conversa com os idosos, que não dá atenção. Que conselho o senhor dá aos jovens de hoje, aos adultos também, que ainda não são idosos, né, os adultos? Que conselho o senhor dá a essas pessoas que não estão dando a devida atenção e tratando com o devido respeito os mais velhos? Nédia, nós vivemos em uma época muito difícil. Há pouco você mencionou essa questão da juventude. Claro, a gente não está aqui generalizando, mas a gente sabe que cada dia mais as coisas ficam difíceis. Essa questão do respeito está sendo cada dia mais abolida. Eu lembro, há anos atrás, quando você entrava num ônibus, que entrava uma pessoa adulta, os mais jovens se levantavam, davam lugar. Se você via uma pessoa com várias sacolas, a pessoa se levantava e dava lugar. Hoje não existe mais isso. Cada um por si. Não existe mais o respeito. Você via uma pessoa idosa com 2 sacolas no meio da rua, as pessoas iam ajudar. Raramente acontece isso. Então, o desrespeito parece que virou carro-chefe nessa juventude que está aí. E cada dia que se passa, as coisas ficam mais difíceis. Ou seja, há um distanciamento dos valores, um distanciamento de Deus. Deus tem sido deixado de lado. Há uma frase que Deus não é necessário. Ou seja, Deus, toda vez que um povo, que uma nação, que um homem, que uma mulher, que um jovem deixa Deus de lado, abandona Deus, ele sofre consequências terríveis. Por isso, quando a gente vê esse crescimento
desse novo momento que a gente está vivendo, onde a juventude dita cristã não lê mais a Bíblia. Se não lê a Bíblia, não conhece a Deus. Se não conhece a Deus, o que é que se pode esperar de uma geração como essa? Então a coisa fica muito difícil a cada dia mais. Então, o primeiro passo que eu vejo para essa juventude que está aí desenvolvendo uma fé rala, que não conhece a Deus, fala de Deus porque gosta de algumas canções, de algumas músicas, primeiro tem que passar pelo novo nascimento. Porque quando a pessoa nasce de novo, quando a pessoa tem um encontro com Deus, os ensinamentos e orientações, ainda que ali é Paulo falando a Timóteo, sim, vai servir para mim. Porque a Bíblia, apesar de ter sido escrita num contexto, muitas vezes para uma pessoa, para um povo, mas aquilo nós tiramos lições e ensinamentos para nós hoje e colocamos em prática. Por exemplo, o Salmo 119, versículo 9, vai dizer: como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. A observância da palavra de Deus vai levar tanto o jovem como o adulto, como a criança, a tratar bem os mais velhos. Isso, seja da sua família, seja aquele que ele encontra na rua, seja aquele que ele encontra na cidade. Por quê? Porque a observância da palavra de Deus vai levar a isso aí. Eu trago para os jovens que estão nos escutando: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Coloque Deus no seu coração como o Senhor da sua vida. Não como aquele jovem rico que foi saber sobre a vida eterna e quando Jesus começou a conversar com ele, disse: ainda te falta uma coisa. E quando Jesus falou o que faltava, ele se afastou e foi embora. Por quê? Porque o seu coração, o seu tesouro estava nas coisas efêmeras e passageiras. O nosso coração precisa estar em Deus, conforme Jesus diz lá em Mateus: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Quando o jovem procura colocar Deus em primeiro lugar, aí sim, essas coisas, esse procedimento de tratamento ao mais velho, ao mais idoso, isso vai se tornar uma consequência. Nós estamos vivendo em dias tão difíceis e se você posta uma breve reflexão baseada num texto bíblico, falando de esperança, de salvação, de fé, de vida eterna, de vida de santificação, e você compara com uma postagem de uma mensagem onde se retrata prostituição, orgia, sensualidade, nudismo e etc., drogas e etc., o que é que você percebe? O número de curtidas é esmagadora desse segundo ponto que eu coloquei. Por quê? Porque há uma geração que está corrompida, há uma geração que se afastou de Deus. E aí, eu te digo uma coisa, o meu conselho nesta hora vai muito mais para os adultos. E que conselho é? Não desista dos seus filhos, não desista dos jovens, continue investindo neles, continue orando por eles, porque senão eles vão ser puxados, eles vão ser tragados por esse sistema que aí está. Nós temos que aproveitar. Graças a Deus, eu estou diante de uma pessoa que tem uma experiência de, graças a Deus, de bom êxito com os seus filhos, com as suas filhas. Mas a gente vê no dia a dia a coisa perdendo o controle. Hoje uma irmã me ligou e pedindo oração por uma família onde um filho de 5 anos está sem conseguir dormir e fica dizendo que vai matar os pais. Veja que ponto nós estamos. É uma geração que cada dia mais se deixa absorver pelo que a mídia está mostrando, pelos jogos, pelas redes sociais, e cada dia mais se afasta de Deus. E aí eu tenho pensado, nós não podemos desistir de orar,
não podemos desistir de chegar juntos, chegar próximo, de apontar o caminho, de apontar a verdade, de apontar a vida, de apontar que Jesus tem um plano para essas pessoas. Porque se a gente perder de vista, o estrago vai ser bem maior do que nós já podemos observar no nosso dia a dia. Então, para que nós tenhamos jovens tratando bem os adultos, os anciãos, nós precisamos a cada dia ensiná-los a palavra de Deus. A cada dia nós precisamos orar por eles, chegar junto deles, porque eles estão convivendo com pessoas, eles estão convivendo num sistema cada dia mais os afasta da presença de Deus. Por isso a nossa responsabilidade é também. Amém. Se voltar para a palavra de Deus, né? E a gente assim estourou o tempo, mas foi muito edificante, foi muito bom. Tenho certeza que os ouvintes foram abençoados nesta noite com a palavra do pastor Ananias. E nós agradecemos mais uma vez por sua participação. Que Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério, sua família, a irmã Rosilda, sua esposa, seus filhos, Tiago e Júnior, os netinhos, a Igreja Batista da Esperança, a igreja que nós amamos. Deus continue abençoando. Pode falar aí rapidinho suas palavras finais aí nesta noite e já sabendo que vai ter outras oportunidades. Amém. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Que o Senhor Amém. Vos abençoe, vos guarde, vos livre de todo mal. Que o Senhor a cada dia levante o seu rosto sobre vós e vos dê a paz. Amém. E aí a gente vai para um rápido intervalo e logo voltará com a continuidade do programa Maravilhosa Graça.